Olá, seja bem-vindo. Você está no Mundo Jurídico, da Diário MS TV. Hoje nós vamos ter uma entrevista especial, mas antes disso eu quero te fazer o convite para acompanhar os nossos próximos programas, onde nós vamos estar numa série detalhando, analisando todos os amiúdes da reforma trabalhista e o que muda na sua vida que está trabalhando. Muito bem, a nossa convidada de hoje, ela é uma advogada de destaque na nossa cidade. Ela está à frente do maior sindicato profissional da cidade de Dourados há 27 anos e também tem uma atuação a partir de um órgão de classe, atendendo toda a advocacia douradense. A minha convidada de hoje, muito especial, é minha amiga, doutora Gilvane Dias. Doutora Gilvane, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco, viu? Olha, Wander, primeiro, antes de agradecer ao seu convite, eu quero te parabenizar pelo ótimo trabalho que você vem fazendo e eu acredito que agora, mais esse desafio que, para mim, você já encarou e já está aí num sucesso, você vem trazendo muito conhecimento para nós, num todo, através daqueles vídeos do Saperialdi. E esse teu programa agora vai ser um bate-papo sempre muito legal, da forma que você traz um diálogo e um linguajar que todos possam entender. Então eu quero te parabenizar, né, por esse trabalho que você vem fazendo. E agradeço o convite de poder estar aqui hoje, agradeço a produção, né? E eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai ser muito legal e pode me chamar de Gil, sim. Hoje eu não sou doutora, hoje eu sou Gil. Ô Gil, e na verdade você tocou num ponto que é essa questão da gente levar para as pessoas um pouco de conhecimento jurídico. Você vem de uma família que tem tradição na área jurídica, conta um pouco da sua origem pra gente. Não, a minha família não tem tradição da área jurídica, sempre foi uma família simples, trabalhadora, de princípios, né? E a minha vinda para a área jurídica não foi influência da família, né? Foi influência mais adiante profissionalmente mesmo, que eu tive uma influência de pessoas da área, amigos, e que me fizeram. Mas você é daqui da nossa cidade, você é natural de Dourados ou não? Sua família é daqui? Eu nasci no distrito de Panambi, aqui pertinho. E eu vim para Dourados aos 14 anos, né? Então eu nasci no Panambi, minha família, meu pai é de Alagoas, minha mãe é de São Paulo, só que viveu a vida inteira aqui, né, em Mato Grosso do Sul. E eu vim para Dourados aos 14 anos. Olha aí uma coisa interessante, a minha vinda para Dourados. Eu estudava na escola Dom Aquino Correia, e lá você só tinha magistério na época, certo? Existia só até o magistério, não tinha o ensino médio que a gente fala hoje. A minha mãe, ela trabalhava, era servidora pública. E aí, naquela época, nós víamos uma crise nesse estado, principalmente na área pública, professores, servidores, com atrasos de salário, aquela coisa. Então a minha mãe, na simplicidade dela, ela falou assim: minha filha, você não vai estudar magistério, você não vai ser professora. E você tocou num ponto sobre atraso de salário de professores. Esse é um tempo que a gente acreditou que não fosse voltar mais aqui no nosso estado. E infelizmente hoje a gente percebe que já começa a atrasar pagamentos. A gente vê aí no estado do Rio de Janeiro a situação calamitosa que chegou à situação pública. Isso é preocupante, né, Gilvane? Sim. Então, aí a minha mãe, ela vivia aquele momento e eu era criança, depois adolescente, e eu também acompanhei, né, essa diferença. Naquela época era bem mais difícil que hoje, viu, Wander? Então, assim, a minha mãe, ela tinha esse negócio: minha filha, você não vai ser professora, você pode escolher outra profissão, porque essa você não merece, porque naquela época era muito difícil mesmo para os professores. Aí, como não tinha o colegial lá, eu vim para Dourados, né? Vim estudar aqui o colegial. Eu estudei 2 anos na Escola Menodora e concluí o colegial na Escola Presidente Vargas. Essa foi a minha vinda para cá, impulsionada pela minha mãe, que meu pai já não queria deixar, era aquele sentimento de proteção. Não, coitadinha, minha filha é muito nova, vai ficar sozinha. Minha mãe não. Vai, você tem que
ir para o mundo, a gente põe filho no mundo, você tem que abrir novos horizontes. Então, por isso que eu vim para Dourados. Foi essa a minha vinda para cá. Esse é um desafio para a vida de muita gente que está começando na vida agora e às vezes se pergunta, será que eu fico onde eu estou? Será que eu busco espaço em outro lugar? Mas a opção pelo direito, você vem para cá, estuda, e a opção pelo direito, como que surge o mundo jurídico na sua vida? Pois é, como eu vim, né, colocado pela minha mãe para mim, é o meu espelho fundamental. O início da minha vida, não desfazendo do meu pai, claro, né, mas assim, a minha mãe era uma mulher muito forte e ela ensinava que você tem que ir em busca dos seus objetivos, seus desafios, seus sonhos. Vim para cá. Comecei a trabalhar cedo, né, e completei o ensino médio, no caso o colegial, aos 16 anos. Aos 16 anos eu não tinha noção do que eu iria seguir, porque como você me perguntou inicialmente, meu pai, minha mãe não tinha, né, uma profissão, e a gente olha isso também, muitas vezes ajuda. E era muito jovem, 16 anos eu concluí o colegial. Naquela época tinha aqui só a Socigran e o CEUD, que era o CEUD. A situação financeira para fazer uma faculdade na Socigran naquela época era bem pesada. E o CEUD, ele existia poucos cursos. Ele tinha a agronomia, ciências contábeis, história, geografia, letras. Cursos ligados à área de professorado que sua mãe já tinha proibido. Matemática. Então, assim, e eu vim com aquela coisa com a minha mãe, mas não foi ruim. Eu acho que já estava um pouquinho no sangue e eu ainda não tinha descobrido isso, entendeu? Aí eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? E a minha mãe falou, não, você tem que estudar. Você tem que estudar. Uma única coisa que eu tenho que fazer pelos meus filhos é que eles estudem. Minha mãe sempre impulsionou a isso. Aí eu não podia estudar na Socigran, pela situação econômica daquele momento. Vou fazer letras. Para quem não se lembra, só alertando quem está assistindo, a Socigran, onde eu também entrei para fazer faculdade, depois ela se tornou o que nós conhecemos hoje como a grande Unigran, que é uma das maiores faculdades do Brasil, localizada aqui em Dourados. Exatamente. Aí, vou fazer letras, certo? Sempre tive muito, assim, tranquilidade na escola com português. Vou fazer letras. Claro que não concluí o curso de letras. Não era para ser, a mamãe não queria. Não concluí o curso de letras, mas ele estava ligado na profissão que a gente tem hoje, né? Mas eu ainda não sabia, né? Então, eu fui aprendendo muita coisa sozinha, na curiosidade mesmo. Não deu certo. Não concluí o curso de letras. Aí, passou um determinado tempo, eu falei, eu não vou fazer isso, né? Não vou fazer nenhum curso desses aqui do CEUD, porque eu não gosto desses cursos. Não era para mim. Fui ver na Unigran, que hoje, você está falando que a Unigran, na época era Socigran, vou fazer um outro curso. Entrei no curso de Educação Física. Ó, as reviravoltas da vida. Entrei no curso de Educação Física. Um curso ótimo, maravilhoso, que eu sou muito eclética, Wanda. Embora eu seja advogada hoje, mas assim, eu sou muito eclética e tenho muita facilidade de me adequar às novas situações, né? Passei a fazer Educação Física. Ótimo, adorando o curso, tudo perfeito. Aí aconteceu alguns problemas de cunho pessoal na minha vida. Perdi meus pais, foi um momento muito turbulado, né, assim, e eu tive que trancar a faculdade. Aí não foi nem porque eu não gostava do curso ou eu não queria o curso, eu fui obrigada a trancar aquele momento de turbulência na minha vida. Tranquei o curso. E aí eu já trabalhava, certo? Passado aquele momento, como se diz, depois de uma grande tempestade, vem um arco-íris, né? Passou a turbulência, graças a Deus. Passou. Que é um exemplo que serve para a vida de cada um de nós. Para quem está passando por dificuldade hoje, se mire no exemplo da doutora Giovane. Hoje ela é uma referência na nossa vida profissional dentro da nossa cidade. Mas a história de vida dela serve para cada um de nós podermos superarmos os nossos obstáculos. Aí passou a fase, veio o arco-íris. Agora eu vou voltar. Porque, assim, sempre aquele sentimento de coisa inacabada, isso
é uma coisa minha, eu não gosto de começar e não terminar, né? Então eu ainda tinha aquele sentimento de coisa inacabada. E a minha mãe sempre falava, não, tem que estudar. O que nós não tivemos, né, uma profissão, vocês vão ter que ter, eu e a minha irmã. Eu falei, agora eu vou fazer direito. Aí por que direito, né? Agora eu vou te explicar por que direito. Eu iniciei trabalhando aos 15 anos. Naquela época podia, né, com carteira registrada, não era aprendiz nem nada, mas podia. Eu iniciei aos 15 anos. Eu, no trabalho, conheci e trabalhava diretamente com advogados, né? E então, grandes advogados que hoje tem aí na nossa sociedade. E aquilo, como eu sempre fui muito curiosa desde criança, aquilo para mim, eu tinha uma curiosidade, eu queria aprender. Então, eles me impulsionaram a esse conhecimento jurídico. Ali certo? no seu trabalho, no meu você trabalho. passou a conviver com advogados que serviram de exemplo para você. E assim, eu falo com muita tranquilidade, com muita gratidão que eu devo ao Dr. Nelson. Ele é o fundador do sindicato, ele era advogado e ele falava assim, Giovanni, sabe aquele aluno que você é professor, sabe aquele aluno fala assim, alguém tem algum problema? Eu, sabe assim, era eu. Então eu era muito curiosa, queria saber tudo e ficava em cima para aprender. E ele via isso, certo? Que eu era assim, curiosa. Então o que ele falava para mim? Ele falou assim, Giovanni, faz o seguinte, ó, nos momentos que não tiver muita coisa para você fazer, pega esses livros, que tinha livros na sala dele, né? Pega essa CLT, pega a convenção, vai ler para você passar informação. Então, eu aprendi a trabalhar na área jurídica antes de ir para a faculdade. Giovanni, e isso tem um ingrediente muito interessante, porque vamos contextualizar. Você está, para o nosso público saber, você até hoje está nesse mesmo trabalho. Só foi mudando, evoluindo. Hoje você é advogada à frente do maior sindicato de trabalhadores de Dourados. Mas vamos contextualizar para quem está nos assistindo esse momento histórico. Você com 15 anos, você entrou lá para fazer qual cargo? Qual que era a sua função? Isso. O sindicato naquela época, ele tinha uma estrutura de gabinete odontológico. Ele atendia aos associados dentro do sindicato e tinha dentista. E precisava de uma atendente lá no consultório. Secretariando o consultório odontológico. Auxiliar mesmo, né? Auxiliar. Instrumentalizadora ali. Auxiliar. É que hoje mudou tudo, né? Hoje você tem que ter alguma profissão regulamentada nessa área. Época não podia. Na época não tinha. Você era uma isso. prática na instrumentação da odontologia. Eu ajudava, auxiliava a dentista. E olha, por isso que eu tô falando pra você que eu sou eclética. Eu amava aquilo. Aquilo. Nossa, era muito legal o trabalho. Aqui eu já colho uma lição, Giovanni. Vamos falar um pouco para aquele jovem que está entrando no mercado de trabalho, que está no seu primeiro emprego. E esse jovem, ele chega lá muitas vezes como office boy, ele chega lá muitas vezes para fazer limpeza, para fazer o trabalho mais burocrático ou mais braçal possível. Mas se ele ama aquilo que ele faz, ele vai ter essa ascensão que você teve, de instrumentadora a diretora jurídica do sindicato. Sim. A palavra é essa, dedicação e amor pelo que faz. Exato. Então, assim, eu adorava o meu trabalho mesmo, gostava. Só que aí nas horas vagas, eu ia lá para a secretaria do sindicato. E eu nunca fui parada, então eu era meio ligada, sabe? Na época não tinha, mas você não ficava jogando videogame? Não. Você não aproveitava as horas vagas para tomar sorvete? Não tinha celular. Assim. As suas horas vagas era estudando coisas jurídicas de que nunca tinha estado na faculdade. Exato. Com 15 anos, o que eu sabia de direito, de coisa jurídica, né? Eu fui aprender lá, lendo, na curiosidade, no momento que não tinha nada para fazer, que o meu trabalho era o tempo todo estar ali ajudando, auxiliando o dentista. Então, nos momentos que não tinha, eu ia para a secretaria. E aí eu queria aprender, né? Eu utilizava o meu tempo vago para aprender. E foi isso que chamou a atenção do Dr. Nelson, e também tinha os advogados que trabalhavam lá. Eu sempre fui muito assim, interagia, né?
né? Tal, eu conversava com eles. Aí começou a haver em mim uma certa, como se diz assim, um desvio. Eu não estava no lugar certo, vamos dizer assim, na visão deles. Então a própria diretoria passou a falar assim, não, Giovanni, agora você não vai ficar mais no gabinete odontológico, você vai ficar aqui com a gente na secretaria. Aí lá no gabinete odontológico, porque eu fazia com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, a dentista virou, entendeu? Não pode, ela tem que ficar aqui comigo. Lá. Ela falou, tem que ficar aqui comigo. Aí ela falou, não, mas o lugar dela é aqui, nós vamos contratar outra pessoa para ficar aí no gabinete, mas ela vem para cá, porque nós vamos utilizar ela de melhor aqui, né? Para nós ela vai ter um melhor proveito aqui. Fui para a secretaria, contrataram outra pessoa para ficar no gabinete odontológico. Aí na secretaria, eu fui, igual você está falando aí de office boy, de limpeza, essas coisas, né? Não que eu tenha sido office boy e limpeza no sindicato, mas a gente fazia um trabalho de contato do dia a dia com o associado. Eu ia na rua, certo? Visitar os associados do sindicato. Era uma coisa muito interessante, porque eu adorava aquilo. E para um advogado interagir com o cliente é essencial. Aí como que era, né? Eu ia visitar os associados, levar algum informativo, cobrar mensalidade. E os associados faziam muitas perguntas da área, né? Aí eu comecei a falar, não, eu vou ver o que é isso daí, eu te falo. Aí eu chegava lá, me falaram isso, me perguntaram isso. Aí o Nelson falou assim, não, Giovanni, vai ler, vai estudar, vai fazer isso para você saber informar. E o que você não souber informar na rua, você traz aqui pra gente. E eu achava aquilo o máximo, né? As pessoas me abordando, me perguntando. Até a minha mãe, que aí a minha mãe vinha pra cá, às vezes, então eu andava no comércio muito ali. Hoje não, né, que não conhece, mas naquela época, né, nos meus 15, 16, 17 anos, aí a minha mãe vinha para cá, para Dourados, e a gente ia andar no comércio, na rua. Aí vinham os empregados, Giovanni, deixa eu tirar uma dúvida. A minha mãe, pelo amor de Deus, eu não vou sair mais com você. Menina... A minha mãe detestava, porque assim, todo lugar que a gente entrava, assim, quando ia no comércio, vinham me perguntar porque me conheciam, bom, sabe? Pelo que eu entendi, então, o direito, na verdade, acabou se tornando uma necessidade. Você vem para o curso de Direito, faz a sua faculdade, já atuando na área jurídica do sindicato, isso, assessorando, e aí se forma. Isso. E aí? O que acontece? Então, aí mais um desafio. Como eu disse para você, então para mim era uma rotina ali no dia a dia, passei a negociar as convenções, né? Passaram advogados por lá, Dr. Munder, Dr. Munir Hassan. Excelentes advogados. Dr. Alcino Melgarejo, Dr. Geraldo Diniz, Dr. Manuel Filho, Dr. José, Dr. Carlos Roberto Cunha, que hoje é juiz do trabalho em Campo Grande. Excelente Esses foram os advogados que passaram pelo sindicato de, assim, com mais tempo. Então você certo? Teve um treinamento, sim, olha só, eles eram maravilhosos, entendeu? Então não tinha como não gostar. De alta estirpe, não tinha como não gostar, né? E aí eu tinha esse contato, e o Nelson, por ser advogado, ele foi juiz classista na Justiça do Trabalho. O sindicato ele teve uma grande importância na vinda da Justiça do Trabalho. Só para esclarecer que a gente tem falado e não esclareceu, esse lugar que você entrou com 15 anos e está até hoje, já há 27 anos, é qual? É os sindicatos comerciários aqui de Dourados. Que, na verdade, é o sindicato com o maior número de filiados da cidade de Dourados. Sim, na área privada, vamos dizer, né? Porque nós temos o Sinted, que é diferente. Mas na área privada é o maior sindicato. Sim, Eu imagino que deve ter muita demanda ali, que agora você... Porque aí depois você assumiu, você hoje é advogada dos sindicatos comerciais de Dourados. Porque assim, Wander, como eu tinha todo esse conhecimento já, então eles me usavam ali dentro do sindicato para assessoria jurídica do dia a dia, nas demandas individuais, assim, não na justiça, administrativo, vamos dizer assim, para não ir para a justiça. Então eu sempre estive ali nas negociações coletivas, eu sempre participei. E aí tinha contratos, convênios, por exemplo, com a doutora Maria Bugosi, o sindicato mantinha um contrato para ela entrar com ações individuais na Justiça do Trabalho. Aí vem um detalhe. Aí a doutora Camila também, Camila Sacre, foi advogada do sindicato, entre outros. Você só teve entre muitos outros. Aí o que aconteceu? Eu já era formada, eu já tinha OAB, né? Tava tudo certo. E o
Pedro, que aí o Nelson já não estava mais, o Pedro chegou em mim um belo de um dia: Giovani, é o seguinte, você não vai ficar mais só fazendo dessa parte aqui dentro. E nós não vamos ter mais contrato com outros advogados para fazer a parte lá fora, né? Você vai assumir tudo. Eu falei, mas Pedro, né? Eu falei, mas Pedro, não tem mais Pedro, vai ser assim, pronto. Então, assim, o Pedro, eu agradeço muito a ele me deu, assim, esse incentivo de sair, porque eu não sou muito, sabe aquela pessoa dos bastidores? Uhum. Eu gosto de ficar nos bastidores. Então o Pedro falou assim, não, você tem que sair. Eu chamo isso de heróis anônimos. Às vezes a gente desenvolve trabalhos sociais, trabalhos de classe, e tem pessoas que se dedicam e só pedem uma única coisa, o anonimato. E aí você mede o caráter das pessoas, né? Isso. Aí foi assim que eu vim, né, efetivamente sair lá do anonimato, daquela parte dos bastidores, e vim para a área propriamente dita ali no dia a dia. Você citou, Giovani, sobre negociação coletiva, e negociação coletiva a gente sabe que é aquele momento que um sindicato negocia com outro sindicato para estabelecer condições, que vai ser um documento que vai ser assinado, que é o termo de negociação coletiva, vai ser um acordo coletivo, que é firmado entre sindicato e empresa. Sim. Ou uma convenção coletiva, que é firmada entre sindicatos e sindicatos. E essas regras que são entabuladas, elas são aplicadas para todos os trabalhadores da categoria. Então, convenção coletiva, negociação coletiva é um ato muito difícil, porque você mexe com vida de pessoas. E como que é, Giovani, uma baixinha arretada, negociando às vezes com esses líderes sindicais de 2 metros de altura, fala grosso? Como que é um momento como esse? Tem alguns eventos pitorescos aí nessa história. Olha, Wander, eu vou dizer uma coisa bem assim, sincera para você. Eu sempre fui a mais baixinha na sala de aula, eu sempre fui a mais magrinha na sala de aula, e eu nunca tive problema com isso, né? Então, eu sempre encarei o grandão de igual para igual. Só que assim, a gente trabalha sempre com respeito, né? Eu acho que o que muda toda uma negociação é o respeito, é você ter a coerência, você ter o discernimento, a sabedoria, de conversar adequadamente, de respeitar, ser tolerante. Não concorda com o seu posicionamento, mas você tem que se impor, né? Estava conversando ali com a Sani e eu disse isso, você tem que se impor. Então eu sempre me impus e eu sempre coloco nas negociações o meu ponto de vista, tanto para os diretores da entidade laboral, como para os diretores da entidade patronal. Um dos advogados do Sindicom que eu admiro muito nessas negociações é o Dr. Tadeu Siviero. Nossa, Tadeu Siviero, você precisa vir aqui. Eu estou convocando você, Tadeu. Você não sai de casa para nada, mas é um dos cânones da advocacia de Dourados. Sabe por quê, Wander? Que o Dr. Tadeu, ele advoga praticamente para reclamadas, né, para a empresa, e ele ia lá como assessor jurídico do sindicato patronal. E o Dr. Tadeu é uma pessoa maravilhosa, ele defende realmente ali a entidade, só que ele dá a liberdade de conversar juridicamente. Então o Dr. Tadeu, para mim, era um negociador maravilhoso e tinha esse diálogo e esse respeito. Eu reputo que o Dr. Tadeu Siviero seja, no âmbito da negociação, eu acho que no Brasil não tem 5 advogados tão preparados quanto ele. Sim, a capacidade dele de negociação é acima da média. Sim, eu estou falando dele porque foi o advogado que mais teve contato nessas negociações desses anos todos, né, doutor Tadeu. Então, assim, às vezes a gente tem que falar um pouquinho alto, sim. Para você ver, essas 2 semanas, nós fizemos um acordo coletivo e nós fomos na empresa, né, fazer o acordo coletivo, os empregados, a empresa e o sindicato. A empresa era longe daqui do centro, não, a gente tem um espaço, um pequeno auditório e pode fazer a reunião com os empregados, a assembleia com os empregados aqui. Falei, não, sem problema, a gente vai aí. Ótimo. Nós chegamos na assembleia, aí os empregados estavam todos sentadinhos lá, bonitinho, aí os 2 gerentes.
Aí eles entraram. Aí eu falei assim, olha, é o seguinte, vocês não vão participar da assembleia. Dos dois gerentes. Na casa deles? E o diretor, né? Aí ele olhou assim para mim e falou assim, não, você vem depois, porque aqui a nossa conversa agora é o sindicato com os empregados, né? A gente vai conversar, explicar, esclarecer, bater um papo legal mesmo, tirar dúvida, que é para isso que o sindicato existe, é para isso que eu estou aqui. Agora, se vocês ficarem aqui, não vai dar essa tranquilidade de bater o papo legal com os empregados. Então, assim, eu gostaria muito que vocês deixassem só os empregados. Com respeito. E se retirassem, com respeito, normal. Eles se retiraram Aí os dois da casa assim, deles. Não, doutora, sem problema, tem razão. Fecharam a porta, saíram e a gente fez. Então, assim, Você olhou se eles não estavam no cantinho da porta, não, vindo do lado de fora? Câmera, tinha uma câmerazinha, né? Eu olhei a câmerazinha e falei assim, essa câmerazinha grava? Tem... Aí os empregados, não, doutora, não, pode ficar tranquila que ela não grava, não. Então, assim, e muita tranquilidade, você entendeu? Com muito respeito, nas negociações coletivas, Giovani, sempre deixa eu assim. pontuar uma coisa, porque tem quem nos assiste, a comunidade jurídica, mas tem aqueles que são curiosos e pessoas que às vezes estão em dúvida se vão fazer direito ou não, acadêmicos que estão entrando no mundo jurídico. E você pegou aí algumas lições para quem quer ter sucesso na carreira: dedicação, amor àquilo que faz, indiferente do momento em que esteja fazendo. E olha outro pilar fundamental aqui: respeitabilidade. Quando você dá respeito ao outro, imediatamente você é tratado com respeito. E deixa eu contar uma confidência aqui. Eu atuo como advogado também, não só como professor. E quando eu conheci a Giovani, nós nos conhecemos em uma audiência. E como que foi essa audiência, Giovani? Olha, aquela audiência foi muito interessante. Naquele momento, eu estava do lado do empresário. Era uma demanda que eu estava pela reclamada. E do outro lado, 4 irmãos advogados defendendo o empregado. E, primeiro... 4 irmãos porque eu tenho 4 irmãos, eu sou o mais velho, então sou eu, o Rafael, o Vinícius e o Fagner. E todo mundo virou advogado. Aí naquela sala, os 4 irmãos, eu ainda lembro que a juíza que fez a audiência falou assim, nossa, que interessante, doutor, são todos irmãos, né? Eu não o conhecia, não conhecia você. E, embora o meu esposo conhecesse, mas eu não conhecia, não fazia a mínima ideia. Então, assim, eu vi os 4 irmãos e falei assim, nossa, eu tô lascada aqui agora, né? Sozinha, com 4 advogados do outro lado. Mas tá, vamos lá. Aí, o que foi interessante naquela audiência? Você, um gigante, né? Vocês não têm noção do Dr. Vander, hoje aqui, ó, apresentador, Dr. Vander advogado lá na sala dele, professor. Agora vocês não têm noção do Dr. Vander defendendo o cliente. É outra pessoa. É outra pessoa. Então aquela audiência foi muito interessante, a gente teve um entretanto tivemos um entreverinho, né? Isso, aí depois o Rafael, né, o seu irmão, falou assim, olha, doutora, meu irmão, ele é assim mesmo, que ele é um pouco bravo, mas ele é gente boa e tal. O Rafael falou assim, não, doutor, fica tranquilo, eu sou acostumada a conviver, né, com esses atritos e tal. Mas foi muito interessante. Foi muito interessante porque realmente eu tenho uma regra, né? Eu acho que a audiência é um momento de muita seriedade. Sim. Então eu não gosto, assim, às vezes tem colega que entra para audiência, não é o seu caso, em absoluto. E quer fazer uma brincadeirinha, eu acho que já não é cabível. E, na verdade, a audiência é um momento muito tenso. Então, como você está ali defendendo interesses, o menor que você pode fazer é dar o melhor de si, né? Com certeza. E aí, às vezes, surge alguma coisa. Mas eu digo isso porque hoje somos amigos, frequentamos as nossas casas. O Emiliano, um beijo, Emiliano. Só tem que deixar de ser corintiano, porque isso aí... isso não tem jeito. Não tem o bom sem o defeito, né? Não tem jeito. Mas olha, Vander, esse detalhe da audiência que você está me dizendo, é para você ver. Às vezes nós temos influência na vida da gente pela família, pelos amigos
e pelos desconhecidos também, entendeu? Verdade. A sua influência, a sua, dos seus irmãos, principalmente o Rafael, foi a minha ida para a nossa instituição também, para a OAB, né? Verdade, que foi, verdade. aí vocês me convidaram, não, doutora, já que você é trabalhista, vamos participar, vamos... Que aí nós Então, estamos entrando assim, no outro momento da sua vida. Nós Sim. já falamos muito da sua vida profissional e nós estamos entrando agora no momento em que você vai se dedicar para a sua classe. Porque você conseguiu construir uma trajetória de reconhecimento. Eu acho que estar à frente do um dos maiores sindicatos de trabalhadores de Dourados não é para qualquer um. Mas aí, em algum momento, eu vou me dedicar para a classe, eu vou me dedicar para a Ordem dos Advogados. Como que é essa história? Olha, a ordem é uma coisa também que não é muito diferente do meu trabalho, porque no sindicato ele defende uma classe também, né? E nós temos vários benefícios, assessoria para a classe. E eu passei a participar de uma outra classe, como advogada, vamos dizer assim, né? Então eu também tenho a minha classe. E eu vi a necessidade de participar da nossa instituição no intuito de conhecer mesmo a instituição, porque assim, Evander, é muito fácil você, estando aqui deste lado, criticar sem conhecimento de causa. Então, para você criticar, não que eu não diga que as críticas devem acontecer mesmo, certo? Mas para você fazer uma crítica construtiva, uma crítica real, você tem que ir para o lado de lá, para conhecer a realidade de lá. E foi aonde eu vi a necessidade de participar. E essa participação, ela é importante não apenas para conhecer a nossa instituição, mas para nós, dentro da classe, buscar meios que melhorem o nosso dia a dia. Então, é a união da classe. Isso me chamou muita atenção, porque a gente prega uma coisa lá no sindicato e eu também eu faço parte de uma classe. Então, eu tenho que estar aqui interagindo com a classe, buscando também melhorias para nós. Então, este foi um dos desafios e que eu acho que eu até demorei, para falar a verdade para você, a procurar. Mas tinha que surgir um Vander na minha vida, tinha que surgir um Rafael na minha vida, para abrir o leque. A gente sempre tem que estar aberto, né, assim, às informações e buscar ao conhecimento. Então, assim, se eu tenho que agradecer a alguém, são vocês, por ter me chamado, falou assim, doutora, vem, então, e já fazer parte da minha vida. E a sua primeira atuação começou aonde mesmo? Atuação? Para quem não conhece, a partir dentro da instituição? Dentro da instituição. Então, em 2012, eu passei a participar da comissão dos advogados trabalhistas, né? Dentro que você participava, você era o presidente e a gente fazia um trabalho dentro da ordem na nossa comissão ali. E foi um trabalho muito legal que nós fizemos, várias palestras, né? Criamos várias expectativas, colocamos o pessoal para cima, nós tínhamos uma das maiores comissões dentro da OAB e o trabalho era muito interessante. Então, em 2012, eu comecei a participar ativamente, né, da vida institucional, juntamente com a comissão. Depois disso, a gente participou do pleito, né? Nós tivemos aí um interesse de participar mais ainda, né? E eu acho que isso é uma coisa muito natural, quando você quer fazer mudança, quando você quer ajudar, você tem que participar. E eu acho que isso é importante e que todos possam participar mesmo. Então, passei a ter outra visão e quis participar do pleito juntamente com todos os colegas. Esclarecendo, quando a Giovanni fala participar do pleito, é que da comissão trabalhista, que nós fazíamos parte, e ela junto comigo, fizemos uma chapa para a candidatura da presidência da OAB aqui em Dourados. E foi um processo que eu acho que hoje a gente colhe muitos louros disso. Nossa, foi um aprendizado assim, maravilhoso, né? E deste aprendizado e desta chapa que nós montamos, foi onde hoje eu assumo o cargo de delegada da Caixa de Assistência da OAB. Delegada da Caixa de Assistência da OAB. Mas eu não mando prender. Uma baixinha braba como você, agora delegada, está prendendo todo mundo, é isso? Não prendo. O que é ser delegada da Caixa de Assistência da OAB? Pois é. O que é a Caixa de Assistência? Porque olha para aquela câmera e explica para quem não sabe o que é isso, né? Olha,
A Caixa de Assistência dos Advogados, ela é um dos braços da nossa instituição. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela é dividida entre OAB, Conselho Federal, Escola Superior da Advocacia e a Caixa de Assistência dos Advogados. Cada uma tem a sua atribuição própria. Eu tive o prazer de estar na Caixa de Assistência e, como o próprio nome dela diz, ela é voltada para prestar assistência, lazer aos advogados, aos seus dependentes. E esse trabalho que a Caixa de Assistência faz, ela tem assim alguns benefícios que muitos advogados, que isso é importante, Wander, dizer, nesses 2 anos, 1 ano e meio, né, que eu estou como delegada aqui da Caixa, o que eu observei? A maioria dos advogados, sejam os novos ou os mais antigos, eles não têm conhecimento de todos os benefícios que a Caixa de Assistência oferece para eles. Um dos benefícios que é muito importante, como agora eu participo das entregas de carteira, eu venho falando muito para os novos advogados. Conheçam os benefícios da Caixa, porque um dia você vai precisar e não sabe. Um deles, por exemplo, é o auxílio funeral. A família do advogado não sabe que ele tem direito ao auxílio funeral. A família do advogado não sabe que ele tem direito ao auxílio medicamentos que tem dentro da Caixa, a cesta básica que tem dentro da Caixa. Você não tem outro exemplo para dar, não? Porque calma. Começar pelo auxílio funeral... Mas é importante, Wander. Eu sei, mas não tem outro mais leve para a gente começar? Tem. Mas esses... Então vamos começar de novo. Não. Advogado, descubra o que a Caambs oferece para você. Não, esse é um dos que eu descobri que as pessoas têm menos conhecimento. E é um momento de sabe dor, por quê? né? Não, sabe por quê? Que a pessoa pode estar precisando. Isso, né? porque é a assistência que a Caixa presta. Então, assim... assistência, e tem muitas pessoas que confundem a Caixa como um mero órgão de festa, que teve, inclusive nas reuniões de delegados que nós tivemos, que são 31 subseções, muitos não sabiam qual que era a finalidade da Caixa, certo? Então, nesse 1 ano e meio, eu identifiquei que muitos colegas nossos, eles não têm conhecimento desses benefícios. Tem auxílio maternidade, entendeu? O auxílio funeral, eu falo que é importante porque é um momento que o nosso colega, né, foi uma perda. Então, é importante que a família saiba, é importante isso. Claro. O auxílio maternidade, as mulheres, cesta básica e medicamentos, praticamente não tem uso. Nesse 1 ano e meio eu não vi um pedido de cesta básica, um pedido de auxílio medicamentos. E o que Mas que aí, é isso? Essa cesta básica seria para aquele advogado que está numa condição econômica que precisa, correto? Não é que fornece uma cesta básica para todo mundo. Não, de forma alguma. O medicamento, claro, sim. É assim, ó, tem que passar por uma triagem, né? Uma triagem. O advogado... Wander, hoje nós estamos em um momento de crise geral e na nossa classe não seria diferente, né? Tem que afetar todo mundo. Nós temos colegas que estão muito bem e temos outros que não, né? Tem muitos colegas da antiga que hoje também não está bem, né? Por conta de N fatores, né? Então, assim, a Caixa, ela tem essa ajuda que você está numa idade mais avançada, precisa de um medicamento e não tem condição de comprar aquele medicamento, e você sabe que tem muitos medicamentos que o governo não oferece. Uhum. A Caixa tem esse benefício e eles não têm conhecimento. Então, assim, a Caixa, ela é muito desconhecida para o próprio advogado. Ela fica aqui em Dourados, que é uma delegacia, né, uma subseção. As pessoas confundem a OAB com a Caixa, pensa que é uma coisa só. E é diferente. Totalmente. A Caixa é ligada à OAB, mas é no outro na âmbito, seccional, né? Que é assim, aqui em Dourados nós temos a OAB, a 4ª subseção, mas a Caixa de Assistência daqui, ela é ligada à seccional em Campo Grande, né? Que tem uma diretoria composta por 5 membros. Quem são os diretores? Dr. José Armando é o presidente, doutora Aerte Brito é a vice-presidente, o doutor César Palumbo é o tesoureiro, a doutora Dora é a secretária adjunta
e eu esqueci o novo que mudou agora recente, que era o Dr. Marcelo Dibio, secretário-geral, e trocaram recentemente, né? Ainda não o conheço. E que é importante, uma hora que eles estiverem Dourados, vamos trazer aqui no mundo jurídico, eles vão falar sobre para toda a advocacia. Então, assim, a meta, né, o desafio da Caixa de Assistência, quando eu fui nas reuniões de delegados, seria trazer o conhecimento, ao conhecimento dos advogados do que seria a Caixa. Então, assim, além desses benefícios que você está falando que a Caixa tem para oferecer para os advogados e seus dependentes, tem N convênios com vários segmentos do comércio, seguradoras, mercado, posto de combustível, assim, convênios com descontos para os advogados e dependentes. E nós temos um convênio, que é um programa que a gente chama de anuidade zero, e é muito interessante, e o advogado também não conhece, muitas vezes, nós temos uma anuidade, certo? Certo. Paga no início do ano. Então, no intuito de ajudar o advogado, a Caixa de Assistência criou a anuidade zero, que seria o quê? Você usa um dos convênios X e você tem um desconto na sua anuidade, por isso que a gente fala anuidade zero. Nós temos alguns advogados que a anuidade zerou mesmo, usando, entendeu? Usando ele não pagou nada só de usar a anuidade zero. Isso. Então, assim, tem muitos que usam a farmácia, que tem aqui dentro, né, da sede, a farmácia, a livraria jurídica, tem os descontos automáticos que já vai para a anuidade. Advogado de Dourados, olha o que a Giovana está falando. O colega que conhece o sistema, vai lá, se informa e usa, ele consegue não pagar nada da anuidade. Sim, isso é muito importante. Isso é importante. Então, assim, isso é um desafio que a Caixa, desde a outra administração, já criou o anuidade zero, e essa administração ela continua atuando com este trabalho. Em Campo Grande, veja bem que é sempre na área assistencial que a gente está vendo que a Caixa tem atuado. Ela criou um hotel, reinaugurou um hotel de trânsito. Hotel de trânsito. Isso, em fevereiro. Para atender o advogado do interior. E para atender advogado do interior. Então, assim, nós sabemos que nem todos têm condição de ir para Campo Grande e arcar com recursos próprios ou cobrar do seu cliente, né? Uma hospedagem, uma coisa assim. Ou também tem vários colegas que fazem concurso, tem N assuntos para ser resolvido na capital. Então, o que a Caixa ela oferece? Ela tem os apartamentos, né, no hotel, neste hotel de trânsito, é R$50, R$50 o quarto, né, que ele tem 2 camas. Então, assim, se você for acompanhado da sua esposa, você vai pagar R$50 para ficar no quarto, você, sua esposa ou um outro acompanhante. Isso no intuito de ajudar também, de forma financeira, né, aos advogados que não têm condição. Então, a Caixa ela vem atuando nesse sentido. Aqui em Dourados, Giovana, você está no momento com um desafio, né? Você me trouxe aqui um cartazinho, que eu vou mostrar aqui, é bem pequenininho, né? É um cartazinho bem pequenininho, olha só. Vamos dar um close aqui no cartaz. Ah lá, conseguiu pegar, né? Isso. Que é a Feijoada Jurídica 2017. Isso. Feijoada Jurídica. Isso aqui é fácil preparar uma feijoadinha? Quantos advogados vão nessa feijoada? Olha, o ano passado nós fizemos, passou de 600 advogados. Nós fizemos, foi a minha primeira feijoada. Você estava lá no Vamos Ver, trabalhando, né? Porque assim, como eu estou dizendo aqui que a nossa função, a atribuição... Mas só o detalhe, vamos ser justos, não era só eu que estava trabalhando lá. Todos. Tinha uma equipe grande, né? De advogados. De advogados, né? Isso. Porque assim, o meu trabalho aqui na Caixa de Assistência, eu sou muito solitária na Caixa de Assistência, né? É só a delegada e tem os funcionários da Caixa, mas eu não tenho uma diretoria, eu não tenho comissões, então assim, é um trabalho gratuito, né? Que você deixa o seu trabalho remunerado para prestar um serviço gratuito para a classe. E eu digo a você que é muito gratificante, sim, quando você vê o reconhecimento daquilo que você faz. E uma festa para 600 pessoas precisa de auxílio, não se faz sozinha, né? De bastante auxílio. E aí é onde entra as parcerias, né? Os Quem apoios. Foram os parceiros? As parcerias da Caixa de Assistência, desde o início que eu estou atuando lá, é a Associação dos Novos Advogados, a Ana Dourados, que tem feito um trabalho maravilhoso. Excelente. A Ana Dourados, ela parece que ela é como se fosse
fosse o grande player da advocacia de Dourados, né? Sim. Ela se destaca assim de uma forma espetacular. Sim, tem trabalhado inclusive, muito. Diego, fica o convite, o Diego Zanoni, que eu sei que é o presidente da ANA, eu quero que vocês venham aqui com a diretoria para a gente falar sobre esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito. Isso. Então, tem a Ana, que a gente não precisa nem falar muito, que ela vai vir aqui, vai Fala falar. por si só, sim. né? Tem a União das Advogadas do Brasil, é a UAB. Isso. Aqui em Dourados ela é pouco conhecida, voltada para as mulheres, né? Sim. E em Campo Grande temos uma diretoria e aqui existe uma, vamos dizer assim, uma subseção, né, da UAB. Então é um trabalho bem ainda crescendo, né? As pessoas quase não conhecem, mas a OAB e a Associação dos Advogados Trabalhistas e agora Previdenciários. Né? Verdade. Então, assim, são parceiros que a gente precisa, Wander, de parceria, porque nós precisamos sempre estar juntos, seja para reivindicar, seja para comemorar, seja para apoiar, seja no que for. A união sempre faz uma diferença enorme. Então, esses parceiros, eu agradeço imensamente pela ajuda e sempre estão ali prontos. E foram pessoas que se despiram de vaidades, sim, se despiram de egos, sim, né? E foram lá fazer a feijoada, servir o prato. Foram Wander, fazer um serviço pela classe, né? Que eu acho assim, uma coisa muito importante, eu acho que aqueles que fazem, eles merecem os aplausos pelo que faz, né? Eu acho que o brilho tem que ser. Eu conheço gente que quer ser aplaudido pela beleza e tal. Tem mas também, né? Mas a vida é assim, tem quem trabalha, tem quem gosta de holofote. Mas, né? Para você ver, né, na questão da feijoada, no ano passado, e este ano nós vamos repetir a dose, a feijoada, como se diz, a receita, ela foi feita por um advogado. Por um advogado? Exato. Eu quero saber, eu quero saber. Foi um advogado de toquinho, de luvinha, ele lá na cozinha. Que fez a receita? A receita é dele. Que rufem os tambores. Tcharam! Nós temos o mestre Cuca da feijoada em Dourados. Doutor Rodrigo Rodrigues. Meu amigo então, assim, doutor Rodrigo, ele fez uma pequena feijoada, né, para explicar por que foi, da onde surgiu essa ideia, né, de como que tem que juntar. Ele fez uma pequena feijoada e foi simplesmente maravilhosa, né? Aí eu falei para ele, Rodrigo, você não aceita aí um desafio, aí uma ajuda, assim, de fazer? Aí ele, nossa, Gil, eu adoro cozinhar, mas é muita gente. Ele falou, eu nunca cozinhei para muita gente, né? Muita gente. Eu fiz para pequenas pessoas. Eu falei assim, não, Rodrigo, eu arrumo gente para te ajudar, né? Aí nesse arrumo gente para te ajudar, eu ponho o marido, né? Aí ponho os outros amigos. Aí, claro, contratei uma equipe para auxiliar cozinheiros, a dona Iracema, que ela é cozinheira do Paladar, cozinha direto para eventos da maçonaria, então é uma cozinheira experientíssima. Isso. E claro que a gente queria a experiência dela e a receita do Rodrigo, porque era maravilhosa, né? Então juntou, casou e foi perfeito. E esse ano o Rodrigo repete o dose? Esse ano o Rodrigo já vem com mais perfeição. Os parceiros do ano passado continuam os mesmos? Continuam os mesmos. E os apoiadores? Vamos falar sobre os apoiadores, porque é importante também, sim, né? Sim, inclusive aqui, um dos nossos apoiadores, o Diário MS. Diário MS. E por isso você está no mundo jurídico. O Diário MS. A ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, a gente sempre anda junto, né? Porque a ESA também, ela está ligada à seccional em Campo Grande. Então, todo o trabalho da ESA, a Caixa apoia, e todo o trabalho da CAMES, a ESA apoia. Excelente. Nós somos parceiros mesmo institucionais, independente de qualquer coisa. Esse ano, nós tivemos aqui um apoio do Galpão Guaicurus, que isso aqui, vocês vão ver na feijoada, o que eles vão nos apoiar, né, na visão, que vamos ter uma visão ótima na feijoada. E o Centro de Apoio ao Deficiente Físico daqui de Dourados. Isso aqui, já eu volto na nossa área assistencial, é uma feijoada, é uma festa? Mas nós vamos confraternizar e com o intuito de uma ajuda também social ao Centro de
de apoio ao deficiente físico. Eles Parte pediram. da renda vai ser pro... A gente coloca assim, Wander, parte da renda, é Só importante. um detalhe, que eu sei que tem um colega, um amigo nosso, que é da área jurídica também, que está lá, que é o doutor Ivano. Ivano, Sim. parabéns pelo excelente trabalho que você está desenvolvendo lá no... Centro de Apoio ao Deficiente Centro de Público Apoio ao Deficiente. A gente fica orgulhoso de ver um colega atuando como você tem atuado. Isso. E assim, é importante, Wander, dizer aqui, só para acrescentar, nós temos aqui patrocinadores. Tem a revista Celebrar também, tá? Que ela vai estar dando toda a cobertura no evento. Fotografias, sairemos na revista, né? Eu agradeço de coração a Evânia, que ela entende a nossa situação e é uma parceira também, entendeu? Ela se propôs a dar ser todo o evento coberto por ela, certo? Nós temos aqui os patrocinadores, a Cantina Mato Grosso, a Doracel, o Shopping Avenida Centro, Projude, Damásio, a Jeep Grandourados, que está aqui também. Excelente. Então, assim, nós colocamos aqui uma parte da arrecadação, é bom deixar bem explicado isso, né? Porque, assim, é um evento, é uma festa. E como a Caixa ela é assistencial, eu não posso tirar o dinheiro da Caixa para fazer uma festa. Eu tenho que pegar o dinheiro para prestar assistência. Aí nós colocamos aí uma parte da arrecadação, por quê? O dinheiro que nós vamos arrecadar com os convites e alguns patrocínios que são até revertidos em prestação de serviço é justamente para pagar a despesa mesmo do evento. É tudo feito com recursos próprios do próprio evento. Isso. E aí, se houver essa sobra, que a gente acredita que vai ter, né? Nós vamos reverter ao Centro de Apoio ao Deficiente. A data da festa será no dia? 12 de agosto. O local? Cantina Mato Grosso. A partir de que horas? Das 11 horas. Quem está convidado? Todos os advogados, seus familiares, a sociedade como um todo, estão todos convidados para confraternizar conosco o Dia do Advogado. Os convites estão a que preço? O primeiro lote está a R$40, o segundo R$45, o primeiro lote está... na finalização, tá? Segundo lote, R$45 e o terceiro a R$50. Com essa entrada, dá direito a quê? A entrada, a feijoada. A feijoada. Mesmo, a bebida paga a parte. A bebida paga a parte. E também preços bem baixos, tá? O preço não é para ter lucro, é preço subsidiado. Isso, subsidiado. Crianças, tem que pagar? Até 10 anos não paga. Nós teremos lá também um espaço kids, né? Para as crianças. E, finalmente, que eu acho que todo mundo está curioso, e as atrações? O que vão ser esse ano as atrações musicais? Olha, claro que a gente não poderia deixar de prestigiar aqui o nosso município, então eu fiz... Como sempre, no ano passado também fizemos, os meninos são maravilhosos, a maioria das pessoas já conhece o trabalho, que é o Samba White aqui da cidade, eles vão fazer a abertura do evento, né? E eu vou trazer de Campo Grande o Choquito, que é um sambista, e a banda, né? Que ele tem uma banda. Excelente. Ele é um carioca. O Choquito é um carioca que está despontando aqui no nosso Pantanal, né? E ele, assim, veio do Rio de Janeiro, tem uma trajetória lá, nos grupos de lá, já tocou com grandes celebridades, entendeu? E ele tinha um grupo em Campo Grande e ele resolveu seguir a carreira solo, mas ainda tem a banda, né? Então, na feijoada, ele vai trazer a banda. A banda completa. A banda completa. Feijoada Jurídica 2017. Convida o advogado, o familiar, a sociedade, olha para ali e convida. Bom, meus colegas advogados e advogadas, eu tenho a maior honra de convidá-lo a vir comigo e toda a nossa equipe, nossos parceiros, nossos apoiadores, a comemorar o nosso dia, o Dia do Advogado, no dia 11, que é comemorado no dia 11 de agosto. Então, eu espero vocês, a sua família, os seus vizinhos, os seus colegas, a sociedade como um todo, para no dia 12 de agosto, lá na Cantina Mato Grosso, a partir das 11 horas, comemorar conosco com uma caipirinha daquelas de primeira, com uma boa feijoada e uma música maravilhosa. Excelente. Mas não terminou, Giovani. Aqui no nosso programa, ninguém sai sem entrar numa saia justa. Ixi. Então, você está vendo minha TVzinha aqui? Eu vou pedir para girar a roleta e nós vamos falar um tema que você vai ser de bate-pronto. Gira a roleta. Olá! Reforma trabalhista. O que você me diz sobre ela? Wander, aí é uma saia justa, né?
Olha, a reforma trabalhista. Eu digo para você que eu estou no meio do furacão. Eu literalmente estou. Por quê? Eu estou na área do direito do trabalho, eu estou à frente da entidade, do sindicato, né? Nós estamos com uma reforma com mudanças radicais, tudo novo, uma insegurança jurídica, porque um dos pilares dessa reforma foi pregado, que era trazer a segurança jurídica. Eu discordo, porque nós estaremos em momentos de total insegurança jurídica, porque no meu ponto de vista existem vários aspectos inconstitucionais dessa reforma. Então pode, em vez de resolver um problema lá que o empregador achava, né, que está livre agora, pode acarretar um problema maior para ele. Não tenho dúvidas. Na minha opinião, e mais uma vez o convite para você acompanhar o Mundo Jurídico, as próximas edições de teoria, porque nós vamos abordar essa reforma. E o empregador, ele corre o risco de terem criado um grande problema para as empresas. Porque é uma reforma toda cheia de falhas, cheia de furos, e aí a empresa que entrar nela, daqui a pouco pode descobrir que entrou numa roubada. Olha, Wander, assim, eu acho que é muito importante, porque às vezes quem está me assistindo pode dizer assim, não, mas ela é advogada de empregada, ela é advogada de sindicato, então ela tem um pensamento já que tem que ser contra a reforma. Não, eu digo para você que está nos assistindo hoje, agora, que não é assim. A reforma é necessária, eu não sou contra nenhum tipo de reforma, mas eu vejo o seguinte numa reforma: você tem a sua casa, quebrou uma parede, estragou alguma coisa. O que significa a reforma? Arrumar aquilo lá, melhorar aquilo lá, correto? Essa reforma não está melhorando, não está consertando o que está quebrado. Ela foi um retrocesso absurdo. Tem um buraco na parede, vai lá e tampa o buraco? Não, vai lá e derruba a parede. A reforma é por aí, não é? É isso daí. E ela está sendo assim, não fazendo crítica nenhuma, mas ela está sendo um tapa-buraco, vamos dizer assim, mas aquele que é mal feito, sabe? Aquele bem mal feito, que daqui um pouco vai um buraquinho que era desse tamanho, vai estar um buracão. Um buracão. Eu vejo a reforma assim. Vamos para mais um tema. Roda a roleta. Olá. Aumento dos combustíveis, e o nosso presidente deixou claro, o povo vai entender por que aumentou. Olha, Wander, eu também quero entender, por que eu vou entender? Eu quero entender o que o presidente Michel Temer quis dizer que o povo vai entender o aumento do combustível. Como assim? Não deveria primeiro cortar gastos, aí depois criar tributos, né? Aumentar impostos? Eu ainda não entendi isso. Mas eu acho que dá para entender assim, numa semana eles liberam 15 bilhões de emenda para parlamentares e para votação, que a gente sabe daquele processo. Sim. Na semana seguinte, tem que aumentar o preço dos combustíveis. Quem que vai pagar esses 15 bilhões? Só que assim, né, Wander, eu vi muitas críticas até por parte do empresariado, né? Eu digo uma coisa para você, o pato quem tem que pagar é eu, é você? O pato todo mundo vai pagar. Só que aí eu vejo assim, por trás disso, uma coisa meio uma hipocrisia. Sabe por quê? Porque aumentou o imposto, que a gente vai ter... Quem que vai pagar esse imposto? Não somos nós, consumidores? Não é lá aumento na bomba, que a gente está falando especificamente do combustível. Não é o consumidor que vai lá pagar mais... Ontem eu fui abastecer meu carro, já estava mais caro o combustível. Então, assim... Realmente o empresário, eu não sei do que ele reclamou aí, porque aumentou o imposto, só que algumas tributações não foram feitas para o empresário. Este aumento, ele vai ser assim, crucial para nós, consumidores, em geral. Então, assim, é o todo, não é só o pato. Quando você aumenta combustível, você aumenta custo de logística. Sim. De todo mundo. Todo mundo que usa transporte vai ter que gastar. Exatamente. Agora, quando você cria regra tributária, aumento de imposto na base, você pune toda a sociedade. Você pode, existe um sistema de tributação que você tributa aqueles que ganham mais, para que eles paguem mais e você onere menos quem ganha menos. No Brasil, as coisas... Não, e o interessante, Wander, eu acho assim, aumentou um imposto para quê? Qual foi a finalidade? Seria para melhoria em algum segmento? Não.
é para cobrir um arrombo, porque não vai fechar a conta. Peraí, então o que esse pessoal da economia está fazendo? Porque eu acredito assim, que você tem que dar artifícios na economia para ela crescer, mas só que não é para ficar fechando arrombo lá de trás. Nós precisamos crescer. Agora eu vou ficar pagando uma conta lá de trás, a gente tem que olhar para frente. E então o imposto ele tem que ser criado. Eu entendo que o presidente quis dizer assim, né? Não sei, porque esse homem a gente não dá para saber o que ele quer, né? Eu entendo que ele quis dizer o seguinte: eles vão entender que foi necessário o aumento do imposto, e ele ainda fez um parênteses aí, que este é um governo que não mente. Tem certeza que não mente? Olha, eu não sei se ele não mente, mas ele é um governo trabalhador, recebe os outros 10h30 da noite na garagem para tratar de assuntos. Vamos deixar de lado, melhor né? deixar. Giovani, nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria que você, pensando no nosso público, sobretudo, Gil, no público novo, aquele que está pensando em fazer direito, aquele que está entrando na faculdade, aquele que acabou de sair da faculdade, e também para quem você quiser, que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, e nem olhando para mim, mas olhando diretamente para eles, para que a gente possa encerrar porque o seu exemplo profissional e de vida é um exemplo que nos encanta. Então, para que as pessoas se inspirem no seu exemplo, eu gostaria que você falasse diretamente para eles. Olha, depois de todo esse papo que nós tivemos aqui e abordamos vários temas, eu acredito que uma mensagem que eu possa passar, dizer a você que está assistindo aqui neste momento, é que não desanime, persista no seu sonho, mas o principal de tudo é que você não fique de braço cruzado esperando as coisas cair do céu. Corra atrás, busca conhecimento, busca melhorar, tenha mais tolerância, converse mais entre os colegas, com a família, para buscar alternativa que você possa encontrar, como eu, né? Não tinha na família, não tinha um amigo naquele momento, mas esse meu conversar com as pessoas e ser sempre tolerante com as pessoas, eu descobri que a minha profissão já estava no meu sangue, era uma profissão maravilhosa. Ter a profissão de advogado ou operador do direito, seja professor, seja num concurso público, seja o que for, eu acho que é uma das melhores profissões. A gente tem conhecimento para a vida toda, tem amadurecimento, então vocês persistam nos sonhos, não deixem as barreiras, os momentos difíceis, como eu disse aqui para o Wander, depois de uma grande tempestade sempre existe um arco-íris maravilhoso, busquem, corram atrás e não esqueçam que a humildade, ela nasce com você e ela vai te levar num lugar muito maior. É isso que eu poderia dizer para quem está nos ouvindo hoje. Muito obrigado, Giovani. Obrigada, eu que agradeço a você. Obrigada, Wanda.